Ô, tia, que página mesmo? É a página 40, tá? Nós vamos fazer a correção, 41, desculpa. Nós vamos fazer a correção do livro primeiro, né, da página do capítulo 3, que nós vimos na aula passada, e nós vamos depois para o capítulo 4 e antes vamos fazer a correção, tá bom? Eu pedi para vocês fazerem o dever na aula passada, vamos corrigir hoje, tá? Ô, tia, eu acho que eu não tava. Quem não estava na aula passada, pode responder oralmente, tá? E se quiser participar, tá? Ô, tia, Pode participar. Oi. eu não vi, mas eu pedi Nathalie as páginas, aí eu fiz junto com ela na Ai, sexta-feira. que bom. Isso aí, assim que tem que ser. A gente A fez. aula fica gravada, né? E dá para assistir, né? Igual era antigamente, né? Só que era online, online, só que fica gravada, tá? Vamos lá. Na página 41 do livro de vocês, está escrito assim. A gente viu, né, no slide essa obra aí de As Meninas. A obra As Meninas. Na obra As Meninas, o pintor Diego Velázquez utilizava a tinta de luz, a técnica de luz e sombra, para criar ilusões de espaço, ou seja, ele evidencia alguns elementos da obra, a criação da luz à frente sobre a infanta Margarita, e o fundo escuro da sala, que cria a sensação de uma área mais distante para quem observa, né? Você não vê nitidamente o ambiente, né? Associe as informações abaixo com as letras indicadas na obra apresentada na página anterior. Bom, aí vamos ver como é que ficou. Qual é o acontecimento, de acordo com a obra, que está com a letra A? Leiam aí para mim. No centro do quadro, o rei Felipe IV e a rainha Mariana estão refletidos no espelho como se posassem para o pintor. Isso, muito bem. Porque lá no quadro já está com a letrinha, né? Então fica mais fácil da gente fazer a associação. E qual é o que está com a letra B? O camareiro da rainha Dom José apareceu pelo vão da porta. Não sabemos se ele está entrando ou saindo do ambiente. Muito bem. Quem errou já vai apagando e consertando, tá? E qual é o que está com a letra C? Com a iluminação principal da pintura. Sarmiento se curva respeitosamente para oferecer um refresco e uma bandeja de prata à princesa Margarida. Muito bem. E por último, né, só pode ser a letra D. Sim. Com a ilusão da principal pintura, Margarida, uma princesa de 5 anos, essa menininha aí, né? Olha diretamente para nós, observadores, que somos nós, né? Conscientes da sua posição de realeza. Então, ficou assim, B, A, D e C. Repetindo, B, A, D de dado e C. Na questão número 2, ele pergunta: quais elementos retratados na obra possibilitam identificar que o homem da esquerda é pintor? Tia, eu botei o pincel e a roupa. Eu botei o fato. Ele tá com um pincel e uma paleta de tinta, tia. Muito bem. A roupa você poderia até dizer, né? Mas assim, eu era uma roupa. A luz que reflete que ele está com uma paleta de tinta. Uhum, isso aí. A roupa não digo muito, né? Porque era mais ou menos uma roupa assim pomposa,
grandes casacos, né, compridos casacos, porque fazia frio e era a roupa da época, né? E, assim, não era muito hábito, era o hábito deles, aliás. Agora, o que identifica que é o instrumento de trabalho dele, né? Professora, Então, os elementos são o pincel e a paleta de tinta, isso aí. O nome desse objeto, já vou deixar você falar, meu amor. O nome desse objeto aí que está na mão dele, que fica as tintas, né? Chama-se paleta. Isso, paleta. Eu tenho uma em casa, tia. Eu tenho uma em casa. Ai, que bom. Quem que me chamou que queria falar? eu aqui. Fala. Eu coloquei o fato dele estar segurando uma paleta de tinta, pincel e ter um quadro de tamanho real na sua frente também, que parece que ele está pintando um quadro de tamanho real. Dá a impressão que ele está pintando esse quadro grandão aí, né? Eu falaria tamanho real, mas o negócio é mais real do que tamanho real. O negócio é maior que ele. Tem um cavalete enorme aí, né? E uma tela enorme. E parece que ele deu uma recuadinha para trás, né? Para dizer que ele estava ali na cena. E para ele pintar, ele tem que ficar um pouquinho mais próximo. E quando eu fiz o curso de pintura em tela, o professor falava, olha, vocês fiquem bem pertinho da tela para pintar. Mas de vez em quando vocês dão uma afastada para trás, para dar uma olhada, para ver se não tem alguma coisa errada, ou se vocês querem mudar alguma coisa, né? Então, de repente, ele fez isso, né? E nessa hora, o pintor retratou ele, né? Ou ele mesmo quis se retratar, né? Porque eu acho que é o caso. Então, quem quiser botar que tem uma tela grande também e um cavalete onde a tela fica presa ali, também pode, tá bom? Na questão número 3, está dizendo assim, por que podemos dizer que existem um retrato e um autorretrato nessa obra? Que retrato e autorretrato é diferente, né? Retrato é quando alguém tira sua foto ou pinta a sua imagem. Por exemplo, Mona Lisa ficou naquela posição e alguém estava pintando ela, que era Leonardo da Vinci. Então, tinha duas pessoas na cena, o pintor e a pessoa que ia ser pintada, que era o retrato dela. Já o autorretrato só tem uma pessoa, que é o próprio pintor. Ele bota um espelho do lado dele, e aí ele vai pintando sua própria imagem, tá? Olhando no espelho e pintando na tela. Bota a tela do lado do espelho, tá? Aí é autorretrato. Ele está se pintando, né? Fazendo uma autopintura. Aí ele está perguntando, por que podemos dizer que existe um retrato e um autorretrato na obra? Quem quer falar? Eu coloquei só do retrato, eu esqueci de falar do autorretrato, mas o retrato eu coloquei, pois podemos ver o rei Felipe IV e a rainha fazendo pose. O pintor está olhando para eles como se estivesse vendo como que é e pintando, sabe? Não sei como escrever isso, mas autorretrato não... Gente, olha só, o pessoal que está conversando no chat, pergunta por aqui, tá? As coisas, tá? Como eu já combinei com vocês, evitem de ficar escrevendo no chat, que eu não tenho como ler. Não tenho como ler, dar atenção, explicar, fazer tudo ao mesmo tempo. Ô, tia, porque tem alguém mutando o microfone e ninguém consegue falar. Tia, eu cheguei. Você foi chamando Miguel. Quando quiser perguntar alguma coisa, abre o microfone, tá? Para a gente poder saber. Porque... Então, aí alguém da sala que eu não sei quem tá mutando. Aí eu tava tentando falar com vocês e alguém toda hora mutando meu microfone. Verdade. Era Eu não tô Miguel. mutando de vocês, não. Só tava mutando de Mariana. Mas cada um com seu microfone. Olha só, a gente já falou, o Gilbert estava falando a respeito disso, tá? Se nós, professores, não fazemos isso com o microfone de vocês, vocês também não podem fazer com o colega, tá? Não podem desligar o microfone do colega. Vocês não podem fazer isso. Quem fizer isso, eu vou pegar o nome e passar para a coordenação. O colega quer falar, e ele tem o direito de perguntar, de tirar a dúvida. Você não pode fazer isso com o microfone do colega, tá bom?
Por favor, parem de fazer isso. Vamos continuar. Tia, Oi. você pode falar o número 1, por favor, que eu cheguei agora? Isso. Bom dia, minha linda. Bom dia. Bom, a página é 41, tá? E nós corrigimos a questão número 1, que ficou B, A, D de dado e C. B de bola, A, D de dado e letra C. Corrigimos a questão número 2, e a questão número 2 pergunta sobre o homem à esquerda, né? Que retrata, pergunta como que a gente consegue identificar que ele é pintor. Porque ele está com a paleta de tinta na mão e ele está também com pincel. Por isso que a gente consegue identificar. Fora o quadro, né, que está aí enorme, que ele deu uma afastadinha para pintar. Então, depois, aí você escreve aí com as suas palavras, tá bom, querida? Tá bom. E, voltando à questão 3. Por que podemos dizer que existe retrato e um autorretrato nessa obra? Quem quer falar? Porque o pintor se pinta ele mesmo porque ele se pinta ele mesmo? E a esposa dele? Ele o próprio autor, né? O Diego Velázquez, esse pintor aí que está com o pincel, é ele, tá? Ele se pintou na obra e, ao mesmo tempo, ele está pintando a obra, né? Então, vocês podem escrever aí, né? Por que o pintor Diego Velázquez... Escreve esse nome. O nome dele está aí embaixo da obra, tá? Ou em cima do exercício, lá no número 1, tá? Tia, Oi. eu botei assim, pois ele se desenhou na obra. Isso, também tá bom. Eu estou dando uma resposta assim para quem vai pegar a gravação, né? Ou quem está com dificuldade de organizar a resposta. Porque o pintor Diego Velázquez pintou a obra, né? Pintou o retrato e pintou a sua própria imagem. Pintou a sua própria imagem. Porque ele aparece na obra, né? Porque ele aparece na obra. Pessoal do chat, por favor, eu vou pegar o nome das pessoas que estão no chat. Já pedi para parar de escrever no chat, tá? Fica atrapalhando toda hora. Atrapalha, tira a atenção. Quem é o ninja? Eu vou começar já a anotar. É o que está desativando o microfone. Quem é ninja? É Miguel. Qual o seu nome, amor? Miguel. Miguel, se continuar desativando Miguel da meia... Eu tinha mas desativando o áudio. Tá, Miguel da 62. Não quero escrevendo mais no chat. Ninguém, tá bom? Se tiver que fazer alguma perguntar ao vivo aqui, abrindo o microfone, tá? Fica atrapalhando toda hora e tira a atenção de todo mundo. Se você não estiver falando, desliga o microfone. Agora, se quiser falar, abre e me chama, que eu vou dar atenção, tá bom? Professora, Oi. a diferença da tinta óleo e da tinta normal é muito grande assim? Tipo, as tintas que a gente usa normalmente para alguma coisa, a tinta óleo é tão grande assim? A diferença, por exemplo, uma tinta de parede. Você vai passar essa tinta e ela vai secar com facilidade, com rapidez, às vezes até no mesmo dia. Já a tinta óleo, ela vai demorar um pouco mais. Se você for lá colocar a mão, ela ainda vai estar molhada, porque o óleo, ele tem uma demora, tem um tempo dele para fazer com que seque. Tia, na página 43, foi o mesmo artista nas duas? Nós estamos ainda na 41, que eu estou explicando para a colega a pergunta, tá bom? Então, a tinta óleo, ela demora, principalmente dependendo da superfície. Se for metal, se for parede, se for papel, se for tecido, demora a secar, tá bom?
Tá bom. Agora vamos para a página 43. Agora você pode falar a sua pergunta, meu querido. É o mesmo criador das duas? Não. Vamos ver aqui a pergunta. Espera aí. Observe as obras acima e produza um pequeno texto citando as principais semelhanças e diferenças entre elas, tá? Vocês vão falar e a gente vai organizar a resposta e vamos falar, tá? Escrever aí. Aí na página 43, lá em cima, tem um quadro que diz o seguinte: o artista italiano Giuseppe Archiboldo representava pessoas de maneira única. Por exemplo, ele se inspirou em um retrato do imperador Rodolfo II, aproveitando alguns elementos como a barba e o colar desse homem, né, que está aí, o monarca, para criar uma obra a seu estilo. O Arquiboldo, ele tinha o hábito de colocar frutas, legumes, flores, animais, né, principalmente peixes, né, objetos, ele colava para fazer a montagem do rosto, tá? Então, era a mesma imagem, porém, ele fazia uma composição com outros tipos de materiais, tá? Ele fazia uma releitura de uma forma diferente. Ele é um dos poucos artistas que fazia isso, tá? Ele já morreu. Morreu em 1993. Desliga o áudio. 1593. Bom, agora vamos responder. O que tem de parecido as duas imagens, as duas obras? A olheira no olho. É a mesma pessoa. Parece a mesma pessoa. A orelha. Menos a roupa, tia. Ele mesmo já falou aí no texto, né, gente? A barba, esse colar aí em volta do pescoço, e eu achei que o nariz também. Vocês acharam que o nariz está parecido? Não. Sim, eu achei. Sim, eu achei Claro que não vai achar. Não achei, não. Não acho que, claro que não tem um legume, nem uma verdura, né? Que vai estar igualzinho, né? Outro nariz parece. Pois é. Mas assim, pelo menos está querendo dizer que é o nariz. Porque o homem aí, o monarca, ele tem o nariz grandinho, né? Ô, Aí tia, você- o olho também. Isso, pode colocar os olhos também. Então, vamos colocar semelhante. Escrevam aí, semelhante. Parece muito. Olhos, escrevam aí. Olhos, vírgula, nariz, vírgula, barba, olhos, vírgula, nariz, vírgula, barba Tia, e colar. E colar. Ponto. Fala. A nossa resposta, eu fiz a resposta diferente. Eu falei o que não estava igual na foto real do. Não, imperador. aqui ele está pedindo para colocar o que está igual e o que está diferente. Nós colocamos o que está Eu coloquei semelhante. só o diferente, o igual, o que tá igual. Então, eu não coloquei escreve aí, o que a gente está falando Tá bom. agora. Escreve aí. Semelhante. Acabei de digitar. Semelhante. Os olhos, vírgula. O nariz, vírgula. A barba, e o colar. E o colar. professora, Oi. minha primeira pergunta é: o que é tinta óleo? Bom, tinta óleo é a tinta com
a composição do óleo. Mistura o óleo na tinta. No passado, os artistas trabalhavam com uma tinta natural, tirada da natureza. Por exemplo, a que a gente chama de pigmento. Pegava, por exemplo, vamos botar na realidade do seu dia, que vocês entendam melhor. Pegava uma beterraba. Todo mundo sabe o que é beterraba, né? Eu não gosto. Isso. Não é para dizer se gosta ou não. Todo mundo conhece. É só para dizer se conhece ou se não conhece. Conhece, todo mundo conhece, né? Então, a beterraba, quando você descasca ela solta uma tinta vermelha, né? Então, esse material, ele era assado e ele ficava torrado. Depois que ele ficava torrado, ele triturava, batia e ficava um pozinho, um exemplo. E quando misturasse água ali, virava uma tinta natural. Inclusive, eu já fiz trabalhos com outros alunos mais velhos com tinta natural. Tá? Aí, eles faziam esse tipo de pintura. Alguns colocavam gordura, alguns colocavam outros materiais para não estragar, né? Alguns colocavam gema de ovo para poder ficar brilhosa. E um artista chamado Jan van Eyck, ele e o irmão dele experimentaram botar óleo. E eles viram que foi muito bom, só que demora a secar, porque o óleo, né, ele é oleoso, ele demora a secar. Ele seca, mas demora. A vantagem de colocar o óleo na tinta é que você pode fazer o reajuste, por exemplo. E a perna aqui do meu boneco ficou, eu pintei, ficou maior uma que a outra. E agora, como é que eu vou resolver isso? Então, vai lá, apaga, conserta, porque a tinta demora. Se você resolver consertar no dia seguinte, você pode consertar, porque demora a secar. Tá? Aí, depois, com o passar do tempo, eles começaram a fazer a tinta óleo com outras químicas, outros pigmentos, né? Botando chumbo, aí ia colocando cheiro, né? Alguns artistas até se intoxicaram, porque o cheiro era muito forte. Enfim, hoje em dia existe a tinta óleo sem cheiro, sem ser tóxica, antialérgica, né? Porque já passou pela química e pela indústria. No passado não tinha indústria, né? Então era feita manualmente, tá? Então hoje em dia tem tinta óleo de todos os tipos para usar na parede da nossa casa, para pintar tecido, né? Para pintar um monte de coisa, tá bom? Então ela contém óleo. Agora vamos continuar aqui a resposta. As diferenças. A diferença principal é que a obra é composta de quê, gente? Verduras e legumes. E flores. Quem quiser colocar vegetais, também pode, tá? Então, a diferença que a obra é composta de vegetais. Escrevam aí. Ô, professora, eu coloquei assim o negócio de diferença. O verdadeiro imperador se veste formalmente, enquanto o imperador pintado pelo artista italiano está todo florido. Ótimo, muito bom. E você pode colocar também, vocês podem colocar que a obra é composta de vegetais. Uma e a outra não, tá bom? Quando a gente acaba de fazer isso, bota um certinho aí com a caneta ou com lápis. Vamos para a página 46. Lá na página 46, era para vocês terem feito um desenho a partir desse risco aí. Quem já foi meu aluno lá no quarto ano, né? A gente já fez trabalhos sobre... Eu já fui. Pois é. Então, eu fui sua aluna no quarto ano, eu já fiz. Quem foram meus alunos no quarto ano, eu já dei um trabalho parecido com esse. Então, você puxa a linha e começa a fazer um trabalho a partir dali
depois desenha, pinta, tá? Aí fica a critério de cada um faz o seu, tá? Quem não fez ainda, faz depois, tá? Que agora a gente vai continuar a aula. E por último, na página 48, está pedindo para vocês desenharem também. Desenhem diferentes linhas, né? Com base nos exemplos citados, e escreva ao lado a sensação que você gostaria de provocar ao observar. Então, vocês vão fazer a linha. Se quiser escrever, escreve. Se não quiser escrever, não tem problema. Depois, ele está pedindo para pesquisar algumas texturas encontradas na natureza ou em sua casa. Descreva, crie texturas usando sua pesquisa como referência. Então, por exemplo, casca de legumes, casca de verduras, flores, a pele dos animais, o tronco da árvore, bombril que tem na tua casa, esponja, a parede, né? De repente você tem uma parede com textura, a renda de uma roupa ou uma toalha de vocês, por exemplo, tapete da casa de vocês. Olha, tem muita coisa que tem textura diferente, tá? Objetos na casa de vocês que tem textura diferente, tá? Aí vocês vão desenhando e pintando aí. Se não, claro que vocês não vão fazer isso agora, já era para ter feito, né? A gente vai dar continuidade à aula, tá bom? Tia, basicamente, esse negócio do número 2 é como? É que como a gente vai achar as texturas? A gente fala A sua casa. uma textura? Você vai ver na tua casa e vai desenhar, tá? Ah, tá. Ou então você pode procurar na internet alguma coisa de texturas naturais, né? Coloca texturas naturais, que aí você vai ver nos animais, né? De repente, se você tem aí um gato na tua casa, ou um cachorro com pelo malhado, então o pelo deles. A minha é branca. De repente, você tem... A minha gata é branca aqui. se você tiver um pássaro, por exemplo, tem a pena. Se você tiver esponja de lavar louça, que geralmente todo mundo tem, a esponja é uma textura. Se sua mãe tiver uma toalha de renda, a renda, se você passar a mão por cima, é uma textura. Nosso cabelo é uma textura. O jeans que a gente usa é uma textura. O tapete da sua casa, a parede é uma textura. Enfim, são várias. Ela termina 10h20, né? 10h20. Vamos lá, vamos continuar agora. Agora, pode falar, Mariana. Eu tinha feito esse dever, tinha como fazer. Mas aí, como você falou... Não estou escutando você. Também não. Fala. Eu não sabia fazer essa questão. Só que, daí você falou alguns tipos de texturas. Eu lembrei que minha mãe coleciona casca de ovo que tá nas plantas. Isso é coisa... Aí eu peguei a ração de amora, que eu vou colar no livro, que eu tenho um bebê aqui em casa chamado Amora. Aí a casca de ovo e detergente, vou colar detergente. Eu vou raspar Isso aí são fotos, né, que você vai colar, né? fotos. Professora, Tem que tomar cuidado, porque colocar coisa que quebra, como casca de ovo, por exemplo, né? E estraga o livro, né? Você pode colar fotos desse tipo de textura, ou então desenhar, se você não tiver de onde tirar a foto, tá? Da revista, de algum outro material que você queira imprimir também, pode ser. Pode falar, Linda. eu vejo muita gente falando sobre pintor, só que eu sempre tive uma dúvida.
Qual é, tipo, uma das pintoras mais famosas que tem, assim, que faz artes incríveis? Porque eu sempre vejo gente falando de pintor, quase nunca vejo ninguém falando de pintora. Nós vamos estudar a Tarsila do Amaral, que é a principal artista brasileira. Nós vamos estudar ainda, tá? Tem a Beatriz Milhazes, que está viva. E tem muitas outras. Agora, se a gente for falar todas elas, a gente vai perder um tempinho aqui da aula de hoje, tá bom? Tá bom. Agora nós vamos para o livro. Fala. Professor, então, esse aqui do número 2, você pode desenhar e depois pintar a cor daquele objeto? Vocês podem desenhar, podem recortar uma foto ou imprimir e colar aí, tá bom? Sim, eu vou desenhar. Aí depois eu tenho que eu vou pintar ela. Isso, tem que pintar sempre. Tá. Pintar sempre, tá? Agora vocês fechem o microfone para não dar interferência, tá bom? Todo mundo fechando o microfone. Mariana, fechar o microfone e o outrozinho aí que eu não sei o nome porque isso. Agora eu vou colocar o áudio não, vou colocar um slide da unidade 4, que vai falar sobre arte e mitologia. Aí depois, quando eu colocar o slide, vocês vão poder falar, vocês entendem muito disso, de mitologia, algumas coisas, né? Porque tem no desenho animado, tem filme. Só um resumo que eu estou fazendo, né? Porque o livro ele não entra muito nesse detalhe. Então, eu coloquei só alguns slides para a gente ter uma noção, mais ou menos. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Fala para mim, por favor. Sim. Eu tô. Estamos conseguindo. Ok. O livro de vocês está dizendo para nós, né, e para vocês, né, porque a gente já sabia, que a mitologia, ela virou uma arte, né? Ela já é uma arte, eles não sabiam que estavam fazendo arte, né? Mas é a arte. E é uma arte antiga, e o que eu não coloquei o contexto aí, o texto, porque no livro de vocês já tem, tá? O que é mitologia, né? A palavra mitologia é uma narrativa. O que é narrativa? É uma história que alguém conta, porém ela não é verdadeira. Algumas narrativas são verdadeiras. No caso da mitologia, ela não é verdade, ela não é real. É uma história que era passada pelos gregos, criada pelos gregos, tá? De pai para filho, de geração para geração, igual aqui no nosso país, né? A questão do folclore, do Saci Pererê, da Cuca, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Uma história que vai passando de geração para geração, mas a gente sabe que não é verdade. E no caso da mitologia grega também. Por que existe isso, mitologia? Para poder... o ser humano ele tem uma necessidade muito grande de criar uma história, uma explicação para tudo. Os indígenas eles já faziam isso. Eles já criavam uma explicação, já criavam uma história para poder ensinar para os curumins, que são os índiozinhos, né, das crianças, a função, a existência de tudo. Então, inventavam essas histórias e aquilo ficava incutido, né, de tanto repetir aquela história, aquilo ficava incutido na mente da criança e ela ia passando para as outras gerações futuras, para os filhos, e os filhos para os filhos, e assim por diante, né? Então, é uma mentira que virou uma história, não verdadeira, mas virou uma história. E, igual Big Bang. Existem livros, existem filmes, tá? Desenhos animados, que vai esmiuçando essa história. Tá?
Aí eu peguei um desenho na internet que mostra o personagem maior, que é Zeus aí, né? Aqui eu vou mostrar um outro slide, que já vai identificando os principais personagens dessa narrativa, tá? Cada um tem um nome, cada um tem uma importância. Eu tinha feito um teste e deu que eu era Poseidon. Pra mim deu que eu era Atena. Alguém tá ouvindo a tia? Eu não tô ouvindo, não. Acho que ela pode Ela parar. saiu. Fala. Ela travou, saiu. Mano, eu desenhei Zeus magro, velho. Cavalo. Cavalo. É o próximo tema. Cavalo. Cavalo. Desce daí agora. E me acredito no Big Bang. E tu acredita no pai de Gustavinho? O pai de Gustavinho. E o pai de Gustavinho. E o pai de Gustavinho. Ué, gente, cadê a professora? Não sei. Morreu. Instalou no vaso. Sabe a internet dela. Que? Ela saiu da sala. Ela saiu da sala. Gente, eu molhei minha mesa. Ela saiu da sala. Cadê Ela a professora? Ela saiu da sala. Pelo amor de Deus, mãe. Ela desligou. Ela saiu da sala. Vai ter mais aula. Vai ter mais aula. Vai ter aula? Vai ter mais aula. Um pouco de vídeo. Yasmin, cala a boca. Acredita no Big Bang. Gustavo vai poder jogar Fortnite. Mas eu nem tô falando nada. Miguel, Tá falando quem? Jogar Fortnite? Ô, Gustavo, hoje vai jogar É amanhã que acaba a temporada? Vai ter um evento. É amanhã? Mas é amanhã essa no temporada? Brasil. Já teve o evento. Vai jogar Hot Pokémon depois? Calma aí, deixa eu falar. É que dia acaba a temporada? Meu Deus. Ai, Miguel. Não. Cavalo. Isabela, Naruto é ruim. E o pai de Gustavinho. É ruim onde? É ruim. Tem que ter. Dragon Ball é melhor do que Naruto. Kimetsu no Yaiba também. Tá bom. Aqui, ó, pra você aqui, ó. Para, Miguel. Para um pouco. Aqui, ó, pra tu. Que voz é essa? Vê só Kimetsu no Yaiba pra você ver que é melhor do que Naruto. Miguel fica imitando o Loli. Muta Miguel. Não vou ficar montando ele toda hora. Vocês têm problema? Olha só o problema. Não, tem problema mesmo, você tá certa. Tá chegando. Eu vou ficar quieto na minha. Gente, bom dia. Desliga os microfones, por favor. Finalmente uma autoridade aqui. Autoridade, ela é policial. Cavalo. É seu pai, Mariana. E o pai de Gustavinho. Referência ao meu pai. Tia, cadê a professora? Morreu. Cala a boca, você não é professora. Não deixava. E o pai de Gustavinho. E o pai de Ele Gustavinho. humilhou agora. Quem quer saber do pai de Gustavinho? Ele é bandido. Que? Dono do... Cadê a professora? Dono da quebrada. Falou. Lucas. Vai pro médico. Estão precisando. Lucas. Toda hora tem alguém desativando meu áudio, doido. É porque você fala Será que é diretora? O meu às vezes. Gente, quem aconteceu com a nossa professora? Deixa eu explicar.
todo mundo faz isso. Tá todo mundo fechando as aulas das pessoas. Tinha uma aula que todo mundo tava. Uma pessoa tava bloqueando toda hora a ordem das pessoas pra não falar. Tá, mas gente, aproveitando que a Olha, amiga,